A Austrália é o sexto maior país do mundo, cercada pelos oceanos Índico e Pacífico, possui incríveis belezas naturais, um clima tropical e praias paradisíacas. Localizada na Oceania, em um continente isolado, dá para imaginar o tanto de espécies de animais selvagens diferentes que só existem nesse lugar, como um dos insetos mais raros e bizarros do mundo. Uma ave exótica, linda de se ver, mas que esconde um grande perigo mortal. Como será que é o seu terrível ataque? E que coisa estranha é essa? O que será que é esse animal enorme? E até um dos maiores mistérios do mundo, um estranho fenômeno de luz, que intriga australianos até os dias de hoje. Por que a Austrália é tão exótica e diferente? Por que será que é um dos lugares mais perigosos do mundo? Quais são os fenômenos naturais incríveis e animais exóticos tão curiosos que só podem ser encontrados lá? Venha comigo descobrir tudo sobre um dos lugares mais magníficos e diferente de tudo que existe na Terra. 12 maravilhas e absurdos naturais que só acontecem na Austrália, nas quais vão te surpreender. Número 12. Grande Barreira de Corais. Começamos nosso vídeo com uma grande maravilha natural presente na Austrália. Estamos falando da maior barreira de recifes de corais do mundo. Localizada na costa nordeste australiana, a Grande Barreira de Corais abriga uma gigantesca biodiversidade de vida marinha. São cerca de 3.000 recifes individuais e 900 ilhas, que se estendem por 2.600 quilômetros ao longo da costa. Um aglomerado de recifes fascinantes, tão grandes, que podem até serem vistos do espaço. Essa grande maravilha da natureza abriga uma incrível diversidade de espécies marinhas, com cerca de 30 espécies diferentes de baleias, golfinhos e botos, 17 espécies de cobras marinhas, 6 espécies diferentes de tartarugas, 215 espécies de pássaros, que visitam os corais e constroem seus ninhos, e mais de 1.500 espécies de peixes. Muitas dessas espécies de peixes só podem ser encontradas nesse lugar incrível e impressionante. Mas um fato curioso é que a Grande Barreira de Corais pode ser considerada o maior organismo vivo da Terra. Isso mesmo, isso porque, além de abrigar milhares de espécies, os próprios corais são seres vivos, que crescem sobre os corais mais antigos, nas quais possuem cerca de 20 milhões de anos. É realmente um lugar mágico e espetacular, visitado por milhares de turistas todos os anos. É de fato uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Número 11. Maior reserva de minério de ferro do mundo. O elemento químico ferro é um metal cinza ou preto, maleável, magnético, muito reativo e oxidável, além de ser o metal mais barato e um dos mais importantes. Pelo mundo, existem algumas reservas de minério de ferro. Porém, na Austrália, é onde está localizada a maior reserva de minério de ferro do mundo. Com mais de 29% do total global, esse magnífico país possui o maior teor de ferro contido de todo o mundo, em suas gigantescas reservas. Além disso, a Austrália é o maior exportador de minério de ferro do planeta, sendo esse seu principal pilar na economia, um dos principais produtores mundiais desse elemento tão importante e lucrativo. Essas maravilhas naturais australianas são de fato bastante impressionantes, não é mesmo? E você também vai se surpreender com os próximos fatos interessantes e misteriosos desse lugar único na Terra. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Porque agora, vamos descobrir o porquê a Austrália, além de possuir grandes belezas naturais, também é um dos lugares mais misteriosos e perigosos do mundo. Número 10. Tempestade de granizo gigante. Chuvas com fortes ventos e granizo já causam um bom estrago em casas, carros e outras coisas pelas cidades. Agora imagine uma tempestade com pedras de gelo gigante. Pois é, essas tempestades acontecem com frequência na Austrália, um lugar de climas extremos, onde chuvas trazem enormes pedras de granizo, do tamanho de bolas de golfe, ou até maiores. Essas grandes bolas de gelo destroem carros e residências, e pode ser um perigo para quem estiver ao ar livre, quando a tempestade chegar. A chuva de granizo gigante australiana
É um dos granizos mais estranhos do mundo. É algo aterrorizante, mas ao mesmo tempo fascinante. Uma prova do clima extremo, que ocorre nesse lugar diferente de tudo que existe na Terra. Número 9. Luzes Min-Min. Agora você vai conhecer um dos maiores mistérios da Austrália. Imagine que, durante a noite, você está caminhando tranquilamente pelas ruas, e do nada se assusta com algumas luzes brilhantes no céu, que se aproxima cada vez mais de você, como se as luzes te seguissem. Acredite ou não, esse é o relato de algumas pessoas na Austrália, que dizem ter visto esse misterioso evento. Batizada de luzes de Min-Min, esse estranho fenômeno de luz intriga australianos. Os relatos dessas misteriosas luzes estão por toda a Austrália, no qual testemunhas dizem ver focos de luzes em forma de disco, que brilham no céu, durante a noite. Segundo a lenda, essas enigmáticas luzes, por vezes, seguem ou se aproximam de pessoas e desaparecem do nada. Não se sabe ao certo se as luzes de Min-Min são reais. Existem algumas hipóteses para o aparecimento dessas luzes tão estranhas, porém, nenhuma delas foram comprovadas. A Austrália é um país onde ocorrem eventos naturais incríveis, fascinantes, e também perigosos e misteriosos. Mas também é nesse lugar onde existem alguns dos animais mais perigosos e estranhos da Terra. Agora vamos descobrir quais animais são esses, e por que eles tornam a Austrália um dos lugares mais perigosos e diferentes do mundo. Número 8. A maior minhoca do mundo. Um animal de proporções assustadoras, endêmica do sudeste da Austrália, a Megascolides australis, popularmente conhecida como minhoca gigante de Gippsland, pode atingir tamanhos surpreendentes. Essas minhocas gigantes podem alcançar incríveis 1 metro de comprimento, mas também já foram encontradas minhocas com até 3 metros de comprimento. Seus filhotes já nascem com cerca de 17 centímetros, e podem viver por mais de uma década no subsolo, raramente subindo à superfície, por isso são tão difíceis de serem vistas. Esses animais realmente possuem uma aparência assustadora, afinal, não é todo dia que se vê uma minhoca tão grande como essas. Mas apesar de sua aparência, ela é inofensiva, e vivem a maior parte de seu tempo escondidas no subsolo, em uma profundidade de 1,5 metros. Hoje, a população de minhocas gigantes é muito pequena, e está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Essa grande minhoca é realmente um animal australiano impressionante, não é mesmo? Número 7. Lagosta de árvore. Que tal conhecer um dos insetos mais raros e bizarros do mundo? Na ilha Pirâmide de Ebol, localizada na Austrália, existe um inseto pra lá de estranho. Popularmente conhecido como lagosta de árvore, esse inusitado invertebrado é uma espécie de bicho de pau, tido como um dos insetos mais raros da Terra. Considerado extinto desde 1920, a rara lagosta de árvore foi novamente redescoberta. No ano de 2001, 24 indivíduos dessa gigantesca espécie de bicho de pau foram encontrados em uma região inóspita da ilha Pirâmide de Ebol, todos em um único arbusto. Medindo cerca de 15 centímetros, a magnífica lagosta de árvore possui um corpo largo, robusto, pesado, e patas longas e grossas. Essas patas permitem que esse inseto corra em alta velocidade, fazendo dela um dos insetos mais velozes. Os jovens possuem cor verde brilhante, quando adultos, sua coloração fica marrom escuro. Um inseto de aparência muito estranha, que sobreviveu à extinção, e hoje, sua pequena população se encontra preservada em seu habitat, que se tornou o santuário das lagostas de árvores. Número 6. Ornitorrinco. Já deu para entender que a Austrália guarda uma imensa variedade de exageros e absurdos. E é lá que vive um dos animais mais estranhos de todo o mundo. Estamos falando do surpreendente ornitorrinco, um estranho mamífero semiaquático que mais parece ter vindo de outro planeta. Extremamente exótico, o peculiar ornitorrinco é um animal endêmico da Austrália, ou seja, só existe lá. Esse mamífero singular possui diversas características únicas, que faz com que se pareça uma mistura de diferentes animais. O magnífico ornitorrinco possui uma aparência muito inusitada. Com o corpo recoberto por pelos de cor marrom, ele é detentor de um bico grande e forte, e patas que se parecem com a de patos, além de uma cauda achatada parecida com a do castor. Suas peculiaridades não param por aí. Apesar de ser mamífero, o ornitorrinco põe ovos. Ao sair de seus ovos,
Os filhotes se alimentam do leite que sai dos poros da pele de sua mãe, já que elas não possuem mamilos. O ornitorrinco é o único mamífero ovíparo que ainda existe, um verdadeiro exemplo das maravilhas da natureza. Número 5. Canguru. Se estamos falando em exageros naturais presentes na Austrália, claro que o incrível canguru não poderia ficar de fora. Encontrados apenas na Austrália, o canguru é conhecido por ser o maior mamífero marsupial do mundo. Para entendermos melhor, os marsupiais são aqueles animais nos quais as fêmeas possuem bolsa de pele em seu corpo, chamada de marsúpio, onde os filhotes completam seu desenvolvimento. Os cangurus são um verdadeiro exemplo de animal australiano exageradamente grande. Não é à toa que eles são símbolo da Austrália. Suas características são muito marcantes, com patas traseiras muito fortes e desenvolvidas, capazes de dar saltos muito altos e longos. O maior deles é o canguru vermelho, que mede cerca de 1,4 metros em pé, e 2,4 metros de comprimento, junto com sua cauda. É de fato, o maior marsupial que ainda existe na Terra, e o maior mamífero nativo da Austrália. Número 4. Lagartos gigantes. Normalmente, os lagartos que estamos acostumados a ver, possuem um tamanho normal, como os camaleões e iguanas. Mas quando se trata da exótica fauna australiana, isso é bem diferente. Um exemplo, são esses lagartos gigantes conhecidos como guana, que englobam várias espécies de lagartos monitores que vivem na Austrália. Podendo alcançar até 2 metros de comprimento, esses lagartos monitores enormes vivem nas florestas, mas de vez em quando, eles são vistos andando por áreas urbanas, chegando até nas casas de moradores. Imagine você chegar em casa e dar de cara com um lagarto gigante na parede de sua casa. Seria algo assustador, mas isso é bem comum na Austrália. Algumas espécies de lagartos monitores podem ser bastante perigosos por causa de sua mordida, mas não chega a ser tão perigoso como esses próximos animais australianos, que conheceremos agora. Número 3. Casuar, a ave mais perigosa do mundo. Agora vamos falar de uma linda ave exótica, uma criatura parecida com uma ema, que não voa, e vive nas florestas tropicais da Austrália. Esse é o casuar, considerado a ave mais perigosa do mundo. Essa linda ave possui penas arrepiadas, um rosto de cor azul vívido, 2 barbelas vermelhas penduradas no pescoço, e um grande casco no topo de sua cabeça. É realmente uma das aves mais bonitas da Terra. Mas não se engane com sua beleza, pois o casuar é extremamente perigoso. Ele possui fortes pernas, e podem dar um chute poderoso, mas o perigo mesmo se esconde em suas patas. O dedo do meio possui uma garra enorme em forma de adaga, uma garra que pode chegar a 12 centímetros de comprimento. Ao se sentir ameaçado, o casuar irá pular e atacar dando um chute, e atingindo seu oponente com suas garras cortantes. Isso pode ser letal para qualquer animal, ou até um ser humano, que ousar se aproximar dessa ave majestosa. Mas apesar de sua fama de perigoso, são muito raros os casos de ataques a seres humanos pelo casuar. Diferente dos próximos animais australianos, extremamente perigosos que veremos agora. Número 2. Aranhas assustadoramente grandes. Já deu para notar que os animais australianos de fato chamam muita atenção por suas peculiaridades, e com as aranhas não é diferente. Na Austrália, existem muitas espécies de aranhas, algumas venenosas, outras inofensivas. Mas o que de fato tem chamado a atenção é o tamanho assustador desses aracnídeos. Um exemplo é a aranha da espécie Atrax robustus, espécie conhecida como aranha-teia de funil, uma aranha muito venenosa e mortal, considerada a mais venenosa do mundo, que geralmente mede cerca de 1 a 5 centímetros. Porém, algumas dessas aranhas podem chegar a medir incríveis 8 centímetros de comprimento, com presas de 2 centímetros capazes de perfurar unhas. É de assustar, não é mesmo? Um outro exemplo é a aranha batizada de Charlotte, da espécie Heteropoda maxima, conhecida como aranha caçadora gigante. Foi encontrada dentro de uma casa na Austrália. A Charlotte possui uma das maiores envergaduras, medindo incríveis 30 centímetros. Mas, apesar de seu tamanho assustador, a gigantesca Charlotte não é perigosa para os humanos, caçando apenas pequenos répteis e insetos. E você, teria coragem de ter uma dessas em sua casa? Algo assustador, que também acontece com frequência na Austrália, são as infestações de aranhas.
geralmente de aranhas, chamadas aranhas caçadoras, que saem de suas tocas durante o verão. Essas espécies são pequenas, mas também não deixa de ser algo arrepiante, não é mesmo? Número 1. As cobras mais venenosas do mundo. Na Austrália existem tantas cobras, que os moradores locais já se acostumaram a encontrar esse réptil rastejante em suas casas. Mas isso não significa que estão seguros, muito pelo contrário, pois a Austrália é o lar de uma enorme quantidade de cobras mortais. Das cerca de 170 espécies de cobras australianas, 100 são extremamente venenosas. Para você ter uma ideia, é na Austrália que estão as 3 cobras mais venenosas do mundo. São elas: a serpente-tigre, uma das cobras mais temidas de toda a Austrália. Seu veneno neurotóxico pode levar a óbito uma pessoa em até 30 minutos. A segunda é a cobra marrom. Seu veneno é altamente tóxico, provocando paralisia, hemorragia e, consequentemente, a morte. Por ser muito comum encontrá-la na Austrália, a cobra marrom é considerada a mais perigosa do país. Em primeiro lugar, está a terrível cobra taipã, que ganha o título de mais venenosa do mundo. Seu veneno, além de muito potente, possui uma enzima que facilita sua distribuição na corrente sanguínea, levando sua vítima a óbito em poucos minutos. E olha que essas são apenas 3 das muitas cobras venenosas existentes por lá. Além das cobras venenosas, também existem cobras gigantes, como essas cobras piton enormes, de 3 metros de comprimento, que foram flagradas tentando engolir uma raposa voadora, que é o maior morcego do mundo. Essas pitons tiveram dificuldades para engolir esses morcegos gigantes, passando cerca de 1 hora para devorar toda a sua refeição inteira. A Austrália é de fato o lar de cobras bastante perigosas, gigantes e impressionantes. E se você pensa que o vídeo acabou, continue comigo aqui no vídeo, porque ainda vamos conhecer mais alguns dos animais incríveis e muito interessantes que existem na Austrália. Mais animais diferentes e perigosos. A Austrália é realmente repleta de animais estranhos e perigosos. Mais um exemplo é o magnífico polvo de anéis azuis. Com apenas 12 centímetros, esse incrível animalzinho desfila esbanjando sua beleza, mas não se engane, pois ele é extremamente venenoso. Ele possui uma poderosa toxina, que pode ser mortal. Portanto, é melhor admirar sua beleza de longe. Agora um animal australiano, que você não vai querer nunca chegar perto, são os temíveis crocodilos de água salgada. Esses crocodilos monstruosos, além de enormes, são extremamente perigosos. Eles vivem no mar, ao norte da Austrália e sudeste da Ásia. Possuem mandíbulas poderosas, com dentes de até 13 centímetros de comprimento. Além disso, o crocodilo de água salgada é considerado o animal com a mordida mais forte do mundo. É de fato mais um animal extremamente perigoso. E um animal de proporções assustadoras, na qual falamos anteriormente. Essa é a grande raposa voadora, que abrange algumas espécies de morcegos, conhecidos como os maiores morcegos do mundo. Esses morcegos gigantes vivem em boa parte do sudeste asiático, e principalmente na Austrália. São de fato animais enormes, podendo chegar a medir 1,5 metros de comprimento. Seu nome raposa voadora não é à toa, pois ela possui um rosto muito parecido com o de uma raposa. A Austrália é o lar de muito mais animais diferentes e curiosos. Alguns deles já falamos aqui no canal, como o lindo koala, o feroz e curioso diabo da Tasmânia, e o sorridente e fofo coca, um marsupialzinho muito simpático. Essas maravilhas naturais e animais impressionantes nos mostram como a Austrália é um lugar incrivelmente fascinante, tão diferente, que paisagens deslumbrantes, fenômenos naturais incomuns e animais exóticos só podem ser encontrados nesse lugar espetacular. E aí, o que você achou desses animais, fenômenos naturais e lugares incríveis que só podem ser encontrados na Austrália? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.